Que a paz do Pai e o amor do Mestre estejam com todos. Dando continuidade aqui aos vídeos de Romanos, né, que Paulo tenta expressar em Romanos e que eu compreendi, eu preciso voltar a falar mais uma vez que ele está tratando com duas classes de pessoas, os judeus e os gentios. E alguns versos atrás, ele tenta fazer o judeu aceitar o gentio como povo de Deus, como nação eleita, né, como ele havia aprendido antes, né? Ele chega até a falar que o judeu não é o exterior, mas sim o interior, né? E agora ele vai começar a falar da circuncisão. Que vantagem tem a circuncisão, né? No 3 aqui ele vai falar. 3 verso 1. Qual é logo a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Então, meus irmãos, nós sabemos que a circuncisão é o selo, é a prova, né? Para eles, judeus, era exterior. Para nós, é interior, né? É o Espírito. O Espírito testifica que somos filhos do Pai. Mas vamos lá. Muito, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus foram confiadas a eles, judeus. Isso é o que Paulo está falando após ter dado vários puxões de orelha, várias chamadas neles, né? Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Então, é muito importante lembrar que essa novidade para os judeus, né, do que Paulo estava trazendo, podia fazer, muitos deixarem de crer no Pai. E agora ele vai mostrar que o Pai ele é reto. O Pai ele não faz curva, ele é o mesmo, ele sempre foi no passado, quando Paulo estava falando aí, e hoje. De maneira nenhuma. Sempre seja o Pai verdadeiro, e todo homem mentiroso. Como está escrito, aí ele, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Aqui ele faz uma citação que parece que é da Escritura, mas eu não encontrei. Eu encontro isso que ele falou em Mateus 12, quando o mestre fala: por suas palavras tu serás condenado e por tuas palavras serás absolvido. Isso é chamando Paulo, se for isso, ele está chamando o homem, ao ouvir, a anunciar também, assim como Paulo está fazendo, a anunciar o Evangelho, né? Que por suas palavras tu serás absolvidos e por suas palavras tu serás condenado. Ora, se vai vir a revelação para você e você não crê, logo tu é participante da mentira, logo pode ser que você defenda a mentira e aqueles que trazem a verdade se tornem seus inimigos, né? Que é o que o mestre mesmo fala, porque foi assim antes de vocês, perseguiram os profetas, vão fazer isso a vocês também. Mas Paulo aqui está falando da característica do Pai, a forma que o Pai vai exercer o julgamento. Aí ele fala no 5: e se a nossa justiça for causa da injustiça de Deus, que diremos? Porventura será o Pai injusto trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como o Pai vai julgar o mundo? Mas, se pela minha palavra, se pela minha mentira abundou mais a verdade do Pai, para a sua glória, porque eu sou ainda julgado também como um pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem, façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa? Ele está lembrando alguma coisa que aconteceu com ele, né? As perseguições, e que acontecem com quem anuncia a verdade. Pois que somos mais excelentes, de maneira nenhuma, pois dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Ele acaba de englobar tanto o gentio como o judeu debaixo do pecado, né? Uma vez que mais à frente, nessa altura que eles já entendiam, mas vai ficar claro, que os sacrifícios que tiravam o pecado do povo, que o justificavam, já não vale mais, então são todos, né, não são justificados mais. Mas o que eu queria chamar a atenção, e é muito importante isso, são as citações que Paulo vai fazer a seguir. Ele lá em cima, ele fala que pelo que você anunciar, pelo que sai da tua boca, vai servir como absolvição para você ou como condenação.
Isso é o que o mestre fala e é o que eu vi Paulo falar ali. Mas ele fala aqui, ó, não há um justo, nenhum sequer. Aqui vai dar um pouquinho de confusão, porque na sequência ele vai começar a citar salmos, um monte de salmos, profeta Isaías, mas o que ele queria falar aqui ele já falou, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, ele fala aqui, ó, não há um justo, nenhum sequer. Aí ele te leva para Salmos e você vai ver lá a historinha lá. Mas por que ele está usando esse verso 10? Para falar para o próprio judeu, mais uma vez, que não há diferença, todos estão na mesma situação. Basta ver os que vão crer para serem justificados por crer, e aí anunciar, né? Porque automaticamente ao crer, aquilo vai vir para dentro e vai sair como ensinamento, né? Não, o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Quando sai ensinamento errado, doutrina errada, tu contamina, né? Mas quando sai a palavra do Pai, a qual já está dentro de vós, ela pode ser purificadora. Mas continuando, ele começa a fazer citações, cuja boca é cheia de maldição e amargura e tal. Ora, eu tenho que parar no 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos, né? Falando das pessoas e tal, mas isso aqui é citando a condição do homem, né? Vamos dizer assim. Mas o principal ele já falou. Ele englobou, mais uma vez, judeus e gentios, anunciando que pelo evangelho, pelo que sai da boca deles, vai servir de justificação perante o julgamento do Pai. Se os que creram são verdadeiros, vão defender a verdade. E os que não creram não vão defender a verdade. Pode estar no meio, mas se não creu, não vai defender a verdade. Até o 18 é isso que Paulo está dizendo, do 1 ao 18. Fiquem todos na paz do nosso Pai, do nosso Mestre, que assim seja.